Cultura, Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre a parceria entre Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Regional de Blumenau. Vamos esclarecer aos servidores e à comunidade acadêmica e à população a quantas andam ou não andam, as tratativas entre as duas instituições e como o Ministério da Educação tem se posicionado sobre o assunto. Apenas para contextualizar, o Comitê Pró-Federalização vem defendendo uma universidade federal há mais de 10 anos, sendo que no ano passado o governo da presidente Dilma Rousseff abriu novas universidades no país e deixou em aberto a possibilidade de uma extensão da UFSC no Vale do Itajaí e, como alternativa, federalizar a FURB. Daí em diante, coube às duas instituições de ensino superior entrar num acordo e apresentar ao Ministério da Educação um modelo de parceria. Pois bem, este acordo está um pouco difícil, porque a proposta apresentada pela Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina desagradou a comunidade acadêmica regional de Blumenau. Agora é voltar à mesa de negociação e achar um consenso. Mas, enfim, para explicar como todas essas tratativas de negociação estão ocorrendo, os nossos convidados de hoje são Clóvis Reis e Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira, ambos integram o Comitê Pró-Federalização. Vamos começar a nossa conversa com o professor Clóvis para saber, qual o atual cenário da negociação entre FURB e UFSC. Boa noite, professor Clóvis. Obrigado por vir ao Cidadania. Boa noite e obrigado pelo convite. O capítulo mais recente desse processo de negociação da parceria foi a divulgação de um esboço com um esboço do termo de cooperação entre as duas instituições. Esse esboço ele coloca as diretrizes básicas desse processo de cooperação. Nós tomamos conhecimento recentemente dos termos desse esboço e realizamos uma plenária na qual nós discutimos essa proposta. E a partir dessa discussão, nós nos manifestamos como movimento social, expressando o nosso descontentamento e a insatisfação com o rumo desse processo como um todo. Porque nós tínhamos a expectativa, a partir de uma audiência que tivemos no Ministério da Educação, no mês de julho, de que o próprio Ministério da Educação daria as diretrizes, apresentaria um modelo para essa parceria e para essa negociação. Foi essa a garantia que nós tivemos na mesa de negociação. E saímos de lá bastante satisfeitos, porque havia, de fato, o aceno de que seriam incorporadas as teses do movimento nessa parceria com a UFSC. Quais são as teses do movimento? A transferência dos estudantes e a cessão temporária dos servidores, sejam eles técnicos administrativos ou professores, além da cessão do patrimônio. Ocorre que, passado mais de um mês desse processo, foi divulgado um documento no âmbito do Ministério da Educação, dizendo que não havia óbice legal ao prosseguimento dessa parceria e fazia menção a um documento chamado Termo de Cooperação proposto pela UFSC, que nós desconhecíamos. Isso ocorreu no dia 23 de agosto. Pois bem, não sabíamos, portanto, se essa notícia era boa ou ruim, porque a expectativa que nós tínhamos era de que o próprio Ministério da Educação definiria como ocorreria essa parceria. Sai esse documento aqui, cria-se uma expectativa e então nós tomamos conhecimento desse termo de cooperação que a UFSC propôs através de um esboço enviado ao Ministério da Educação e ao qual o Ministério da Educação responde dizendo que não há óbice legal. Pois bem, as diretrizes contidas nesse documento, elas não atendem minimamente às reivindicações do nosso movimento, razão pela qual nós manifestamos, através de uma carta aberta dirigida à comunidade do Vale do Itajaí, manifestamos a nossa insatisfação, o nosso descontentamento, pedimos a reabertura do diálogo para que possamos avançar
no atendimento dessa reivindicação da comunidade do Vale do Itajaí. Professor Jorge Gustavo, boa noite, obrigado por vir ao Cidadania. Essa dificuldade toda aí de encontrar um meio termo, onde estaria, o comitê consegue avaliar onde estaria o problema? Nós avaliamos que o problema central está na indisponibilidade do Executivo Federal, do MEC, né, para acolher essa proposta de criação de uma terceira Universidade Federal no Vale do Itajaí, a partir da FURB, incorporando, como o professor Clóvis já disse, aquilo que essa instituição historicamente construiu, em termos de recursos humanos e também de patrimônio físico. Esta indisponibilidade que ocorre agora dificulta sobremaneira o atendimento das nossas reivindicações. No entanto, historicamente, este foi o modelo em que a maior parte das grandes universidades federais do Brasil tiveram, incorporando aquilo que as sociedades já tinham construído até então, no momento em que a União incorpora e fomenta e desenvolve essas universidades. As últimas, inclusive, posterior à Constituição de 1998, vou citar apenas 2 casos, a Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que eram instituições, em certos casos até mesmo privadas. O caso da FURB é pública, pertence ao Estado brasileiro, porque pertence ao município de Blumenau, que é integrante do nosso Estado. Esses exemplos que ocorreram, um no governo que vinha do Sarney, foi concluído no processo Fernando Henrique Cardoso, que é de São João del Rei. E o outro já no governo Lula, lá da Faculdade de Universidade de Ciências da Saúde, que é do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que outrora pertencia ao complexo da Santa Casa de Misericórdia, uma instituição privada de grande projeção. Quer dizer, tem modelo então, né? Existe historicamente. A UFSC, a própria reitora da UFSC tem um livro sobre a história da universidade, em que lá nas páginas 18 e 19 fala que a UFSC foi criada a partir de instituições públicas e privadas pré-existentes na capital de Santa Catarina. Mas não é o caso único. Da URGS, no Rio Grande do Sul, Federal de Minas Gerais, Federal de Pernambuco, Federal do Rio de Janeiro, esse é o caso. Mas agora o governo mostra indisponibilidade para acatar uma reivindicação de uma outra região do país, que é, no nosso caso, o Vale do Itajaí. Todas as universidades criadas recentemente, nós tivemos esse trabalho, né, professor Jorge, de consultar a legislação que criou todas as universidades dos últimos anos, tem ali no seu ato de criação, pelo artigo 8º, 9º, 10º, justamente o item que é central para o nosso movimento. Coloca ali que até a consolidação definitiva do seu quadro de professores e servidores técnicos administrativos, essas instituições poderão contar com trabalhadores cedidos, ou seja, através do regime de cessão de outras instituições públicas, municipais, estaduais ou federais, tal e qual nós estamos reivindicando aqui. Inclusive para essa universidade criada há 2 anos, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul, cuja reitoria em Chapecó. Ou seja, o que nós estamos reivindicando no nosso movimento está previsto em legislação. Há casos recentes e históricos que contemplaram essa reivindicação, portanto, nós consideramos que seja plenamente factível, possível atender ao nosso pleito, desde que haja vontade política para tanto. E aí, nesse cenário todo aí, não estaria a necessidade do envolvimento das representações políticas que nós temos aqui, basicamente, né, no Estado e na região? Certamente, das representações políticas e da própria comunidade, né? O exercício da cidadania na defesa dos seus interesses é plenamente legítimo, ainda mais numa sociedade que se pretende democrática. Ou seja, o que nós estamos propondo, e o professor Clóvis já sublinhou, é um diálogo do Estado brasileiro, com as suas instâncias, né? Presidência da República, Ministério da Educação, a Universidade Federal de Santa Catarina, o município de Blumenau, a FURB, que é uma autarquia municipal, uma autarquia especial do município de Blumenau, com a comunidade que quer e deseja essa universidade. Porque, veja bem, se vier aqui um campus da UFSC, com 2 cursos, 1 curso, 5 cursos, 10 cursos, nós não teremos uma universidade.
E ainda estamos pondo em risco o que já temos, que é uma universidade com 44 cursos de graduação, 10 mestrados e 2 doutorados, que se fosse incorporado numa proposta de federalização numa terceira universidade, imediatamente atenderia com a possibilidade de 15 mil estudantes novos estarem aí, incorporando inclusive a comunidade que já existe hoje dentro da FURB, e isso teria um impacto, imagina, em todos os sentidos, cultural, científico, político, econômico, prestando um grande serviço a esta região. Quer dizer, dialogar com a Universidade Regional de Blumenau é dialogar com a população desta região, a mesorregião do Vale do Itajaí. Porque essa região será beneficiada e, evidentemente, ela contribui para o desenvolvimento do país. Professor Clóvis, só para a gente dar para quem está acompanhando Cidadania, as negociações ocorrem entre a reitoria da FURB e a reitoria da UFSC e existe o Comitê Pró-Federalização. Só explica rapidinho para a gente o papel do comitê nesse processo todo. O comitê é um movimento social com uma história de 10 anos que reúne estudantes, técnicos administrativos, professores da FURB e toda a comunidade regional, clubes de serviço, associações de municípios, associações empresariais, sindicatos, vereadores, deputados, enfim, toda a região participa desse movimento, tem aí representantes, e esse movimento, como já disse, tem uma década de existência e vem reivindicando a instalação de uma universidade federal na nossa região a partir da FURB, reconhecendo toda a potencialidade, toda a história, toda a trajetória da nossa universidade. Ele é uma instância reivindicativa. É um movimento que solicita ao governo federal, às autoridades, o atendimento desta causa. Portanto, esta é a instância, o âmbito de funcionamento do comitê, que também participa, quando convidado, quando chamado, quando lhe é facultado, das negociações, das agendas, nas quais pode apresentar de modo direto essa sua reivindicação e contribuir com as suas ideias para o avanço do processo. Agora, não é uma instância de negociação. A universidade, ela, como instituição, ela tem as suas instâncias próprias de tomada de decisão, as suas representações para essa negociação com a Universidade Federal de Santa Catarina e com o Ministério da Educação. O que o movimento faz é reivindicar, é pedir, é pressionar. E é isso que nós estamos fazendo, reivindicando e pedindo essa terceira Universidade Federal para Santa Catarina a partir da FURB. Nós estamos falando aqui a respeito da parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a FURB. A gente volta no segundo bloco para continuar o nosso assunto. Já voltamos.